Paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor Jeová abençoe e te proteja, que o amor do Senhor Jeová seja sobre ti, que o Senhor Jeová dê paz e sossego para ti e para a tua família. Amém. Então vamos hoje falar sobre o livro da Gênesis, o primeiro livro escrito por Moisés. Esse aqui. E vamos começar pelo nosso santo templo, que é esse aqui. Esse é o símbolo de Deus que se encontra no Apocalipse, tá? Fala sobre o símbolo de Deus, as pessoas não sabem que símbolo é esse. Acabaram de conhecer o símbolo de Deus, é o Senhor Jeová. Vamos começar pelo primeiro livro da Bíblia, que chama-se a Gênesis, quer dizer a origem de tudo. A Gênesis nada mais é do que a origem da formação dos seres humanos, dos seres do mundo visível e do mundo invisível. Tá? Aquilo que nós podemos enxergar, ver, pegar e tocar, e o mundo invisível, que é o da lei da física, que nós não podemos vê-lo. O primeiro documento da Santa Bíblia que narra e explica a origem do universo, do homem e da mulher, de todos os seres animados e inanimados. O Gênesis 1, versículo 1, ele fala que no princípio da origem da criação do globo terrestre e do universo, nosso Senhor Jeová, nosso Pai Celestial, tá? Jesus, o Santo Filho, e o Santo Preceptor, que muitos conhecem como Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus, né? É o transporte e navegação entre o Todo-Poderoso, soberano Deus, e os escolhidos do nosso Senhor Jeová. Então os três, a Santíssima Trindade, arquitetou, planejou e executou o primeiro plano, que foi o globo terrestre e a água, os céus e o globo terrestre. A partir daí a gente tem lá em Provérbios 31, o Senhor Jesus fazendo um discurso dizendo que ele arquitetou o universo, tá? A origem do globo terrestre, que ele desenhou o círculo enquanto iam sendo criadas todas as outras coisas. No Gênesis 1.2 a gente encontra o seguinte versículo, que aqui está mais bem elaborado e explicado. No princípio da edificação do globo terrestre, ainda era sem flora, fauna, Adão e Evelyn. E a escuridão, que eram as trevas, o abismo, que estava sobre a superfície do abismo e sobre o globo terrestre. E o Santo Preceptor, que é o Santo Espírito de Deus, movia-se sobre a superfície das águas. Ou seja, o Senhor Jeová fundou os pilares do globo terrestre, tá? Em três, a Santíssima Trindade. Então, quando a Santíssima Trindade criou a fusão do hidrogênio, que é uma partícula representada na tabela periódica pela letra H, com o oxigênio representado na tabela periódica pela letra O, no caso são uma fusão de dois O, né? Duas partículas de oxigênio, foram criadas a água, que é a primeira criação do globo terrestre, foi a água, e sem ela não existiria nenhum ser vivo. Então fica bem claro que aqui fala basicamente sobre dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, mas nós sabemos que na água tem todos os elementos químicos, tá? Inclusive também o nitrogênio e gases halogênicos e sais minerais, tá? Então a base da água são esses dois elementos químicos fundidos, mas na verdade ela é muito mais rica que isso. No Gênesis 1.3 fala-se que o nosso Senhor Jeová arquitetou, planejou, edificou o plano da luz. Esse plano da luz aí, que muitos não conseguem explicar, vai ser bem explicado para todos nós agora. E a luz passou a existir, ou seja, o reino do nosso Senhor Jeová, governado pelo Filho, Senhor Jeová, que é Jesus, apóstolo, ministro, reis e príncipes, etc. E o reino do inferno
governado por Satanás, deuses, príncipe das trevas, espíritos malignos, demônios, entidades malignas, etc. Amados irmãos, aqui é uma realidade do plano do reino do céu e do reino do inferno. Tá? Foi Deus quem criou o bem e criou o mal também. Isso relata-se em Provérbios. Deus criou o mal para o seu próprio mal. Tá? E tem outros versículos mais em Provérbios que relatam sobre justamente esse plano aqui do bem e do mal. A ciência do bem e a ciência do mal. No Gênesis 1.4, né, nós vamos falar, explicar um pouco sobre o plano da luz. E assim como a existência do plano da luz, né, ou seja, o santo plano e o plano profano, nosso Senhor já separou a luz, né, o santo plano, o anjo das trevas e o profano são os demônios. A Bíblia relata lá em Lucas sobre a história do rico Lázaro, e lá deixa bem claro que existe o inferno. Tá? Quando o rico morreu, ele foi lá para o inferno e Lázaro estava no céu. Essa história foi contada pelo Senhor Jesus e deixa bem claro que houve uma separação entre o céu e o inferno, há um abismo, a terra está no meio e nenhum sai, nenhum entra daqui de dentro do globo terrestre. Tá? O que disser ao contrário é anátema, é maldito. O que disser de forma contrária é maldito. E nosso Senhor Jeová nomeou o plano da luz de dia, tá? E santa, e as trevas nomeou de noite e profana. E houve madrugada, manhã, tarde e noite, em 4 tempos, 4 períodos. O primeiro dia, ou seja, o primeiro ciclo de 1260 anos que Deus levou para fazer o primeiro dia, que é considerado como o primeiro ano. E foi nomeado o primeiro dia de domingo. Aqui tem até o nosso calendário no dia da semana. Em Gênesis 1.6, ele vai explicar mais sobre como Deus fez a divisão das águas e também tem explicação sobre o dilúvio. Gênesis 1.6. E nosso Senhor Jeová arquitetou, planejou e executou todos os planos das divisões ordenadas da água. Elas foram divididas em várias partes. Até então toda a terra e rochas, tudo estava submerso. A terra nunca teve parte de terra seca exposta, terra úmida, etc. No princípio toda a terra estava submersa. Daí que vem a parte que o povo conhece, que está falando sobre Atlântida, tá? É o reino, né, dos anfíbios. Né? Toda a terra estava submersa. Então é muito fácil criar um dilúvio. Se toda a terra estava submersa, ela voltar a ser submersa novamente. Ou seja, dentro e abaixo das águas. Né? E houve entre águas, e houve expansão, que é espaço, né, no meio das águas, e houve o plano da separação entre águas e águas. As águas foram divididas em plano sólido, nós sabemos, porque temos o Polo Norte e o Polo Sul, que são as calotas geladas, né? Em plano líquido, que já foi a primeira formação, e aconteceu a separação das águas salgadas dos mares, águas doces dos rios, as águas salobras de alguns rios e braços de mares, tá? E braços de mares. E foi executado também o plano gasoso, tá? É aquele que dá a evaporação, a famosa camada de ozônio, que nossa época um vapor da água aquecida através das lavas magmáticas, tá? Até hoje tem os vulcões que fazem isso, é possível nós vermos, tornando-se com as reações das camadas atmosféricas, que são 7, em nuvens, orvalho, névoa, neblina, umidade do ar e os gases nobres que formam as camadas atmosféricas. Então, naquela época, a Bíblia não estava bem explicada por conta que Deus deixou para que a evolução, tá? E o tempo dele, o tempo exato, viesse a explicação. Né? O homem utilizava muito bem os meios da natureza porque ele utilizava a Bíblia
como exemplo. Ele não utilizava meios científicos. O homem sabia da hora através de uma vara, um bastão de 1 metro, tá? Feito em um círculo no chão, que quando o sol passava ele tinha exatamente a hora marcada, ele sabia que hora era exata. E até hoje, se você perder a hora em qualquer lugar do mundo, você pode utilizar essa técnica antiga que Abraão, Moisés, Isaac e Jacó utilizavam, que você vai, durante o dia, vai ter a hora exata. Tá? Então, o que acontece com a evolução também? O homem se separou muito das estratégias e técnicas bíblicas e hoje vive mais perdido. O Gênesis 1.7, tá? Ele diz que Nosso Senhor Jeová terminou a expansão, os céus e a separação das águas nos planos sólido, líquido, gasoso e etc. E aconteceu desta maneira. No Gênesis 1.8 diz: Nosso Senhor Jeová, nosso Deus, nomeou a expansão de céus. Tá? Pode ver que a Bíblia inteira ela fala sobre céus. Tá? Então os céus são por camadas, até chegar lá em cima. Tá? Que são 7 camadas atmosféricas. Hoje nós conhecemos a camada da atmosfera, que é a primeira camada, subindo da Terra para cima, a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, a exosfera e a de ozônio. E houve madrugada, manhã, tarde e noite, o segundo dia, ou seja, o feminino de segundo é segunda. E Nosso Senhor Jeová nomeou o segundo dia de segunda e foi terminado o segundo ciclo, que foi 1260 anos, vezes 2, tá? Que dá 2520 anos. Então, até esse período, esse processo que Deus criou, levou exatamente 2520 anos. Aí está falando sobre o segundo ciclo. E nós sabemos do ciclo porque o ciclo era conhecido pelos gregos com um símbolo de infinito chamado Lemuscata, que até hoje é utilizado por nós. E continuando sobre mais um pouquinho a nossa origem, né? Sabemos tanto e não sabemos nada sobre nós. Então vamos agora, né, para Gênesis 1.9. E Nosso Senhor Jeová arquitetou, planejou, projetou e executou o plano dos mares. Tá? Até então tem mares, mas existe muito mares fora os mares abertos, tá? Tem mares fechados. Quando o plano das águas, tá? Na Gênesis 1.6, tá? Em Gênesis 1.6, foram separados, então a parte que estava submersa e a parte que estava seca, ou seja, a terra e os arredores da terra seca, denominaram-se de 6 mares. Hoje nós temos 6 mares abertos e mais alguns fechados, que estão chamados em alguns lugares de baías. O primeiro mar é o Pacífico, o segundo mar o Atlântico, o terceiro mar Índico, foi nomeado, quarto mar segundo Pacífico, o quinto mar que é o mar glacial ártico, é o mar gelado, que está situado no Polo Norte, o mar glacial. Antártico, que está situado no Polo Sul. E aconteceu desta maneira. Aí a grande pergunta: por que a Bíblia falava tão pouco naquela época? Porque não estava no plano de Deus, tá? Revelar todos os segredos do céu e da terra naquele tempo e naquela época. Tá? Gênesis 1.10, tá? De 1 até 10. E Nosso Senhor Jeová nomeou a parte seca de terra, e ao ajuntamento das águas salgadas nomeou de mares. Tá? E aconteceu dessa maneira que Nosso Senhor Jeová terminou o plano da terra seca. Umidade da terra seca, terra úmida, terra alagada, pântanos, no caso, e o plano das águas dos mares, rios, ribeiros, riachos e etc. Tudo que se denomina água foi realizado por Deus. O Gênesis 1.11, ele relata sobre